Olá, eu sou Elizabeth Bessabá. Eu sou Patrícia Teles. E nós somos O Pode Dar Conversas que Inspiram e e Provocam. Provocam. Hoje, um convidado especial, meu colega de trabalho, amigo, Dr. Aguinaldo Viana. Olá, doutor. Como é que está? Boa tarde, Beth. Boa tarde, Patrícia. É um Tudo prazer. bom? Obrigadão pelo convite. Prazer não, satisfação. Prazer a gente tem, você sabe, né? É por aí mesmo. É. Satisfação inenarrável Isso mesmo. estar com vocês aqui, batendo esse papo hoje. Você sabe que aqui é o Pode Dar, que dá de tudo. Aqui Bom dá demais. conversas que inspiram, que provocam. Bom E demais. hoje vai dar um pouco, né, de experiência sobre a sua área. Se apresente, por favor. Eu sou o Aguinaldo Viana, sou médico ginecologista, colega de doutora Beth, e eu sou especializado em reprodução humana. Então, ela mesma me falou, Agui, eu tô lá com o podcast, o Pode Dar, e eu pensei, pra você, o episódio Pode Dar Gravidez, eu disse, então pronto, Beth, vamos nessa, vai ser um prazer a gente bater esse papo, trocar ideia, trocar justamente sobre o que a gente trabalha, sobre como a gente pode ajudar, como a gente pode, vamos dizer assim, inspirar mulheres, como vocês falaram, em cima dessa área. Pronto. Quais são os fatores, né, que podem afetar a fertilidade tanto de homens quanto mulheres? Aí que tá, Beth. A minha especialidade, Patrícia e Beth, a gente trabalha justamente com casais que tenham dificuldade de engravidar ou queiram planejar o momento de engravidar. São as duas coisas. A gente pensa que as causas maiores relacionadas aí à dificuldade, que é o que Beth está falando, a primeira, para homem, se a gente for separar, a primeira de todas é varicocele. Geralmente a varicocele é a maior causa que vai causar alteração seminal e vai trazer. Só que- Varicocele, explica assim, porque o pessoal não sabe, né? É um termo médico. Começa geralmente do exame, né? Você faz o espermograma dá uma alteração ali, deu aquela alteração do espermograma, você começa a pesquisar o motivo. Aí a maioria das vezes você encontra algum grau dessa varicocele. Que é como essa se fosse de varizes no testículo. É relativamente comum quando você pega e eu falar assim, já ouvi falar de alguém que teve que fazer cirurgia e depois da cirurgia o cara conseguiu ir lá fazer, engravidar e tal e tudo. E agora, de infertilidade masculina também, eu sempre bato no ponto, quando eu tenho falado ultimamente, que é uso de anabolizante. Isso Tem é aumentado a interessante. Os Danones. Exatamente. Os Danones. O veneno, É. o suco que o pessoal fala por aí. Que a gente tem aumentado o uso pra caramba, velho. A gente pega na incidência da clínica, sei lá, 2, 3 anos atrás, cada 1, 2, 3 meses aparecia um homem com alteração. Hoje em dia é mensal. E aí Olha. você vai conversar, o cara que tá usando testosterona, tá usando durateston, tá usando algum androgênico, seja para emagrecer, para performar, para o diacho que for. O cara tá usando aí, às vezes até de forma inadvertida e tem um problema seminal. Já da mulher, como você me perguntou, aí a gente tem N fatores. N fatores. Em que o principal eu sempre vou puxar, a idade. A idade é um vilão real para a parte da fertilidade e impacta realmente nas taxas. E aí você tem outras coisas, endometriose, problema na trompa, mioma, o diabo que for. Eu tenho 51 anos, ainda não entrei na menopausa. Será que eu posso engravidar? Pode. Será que pode dar gravidez? Pode. Só Pior falta a que forma, né, doutor? Pior que pode, viu, minha Oh, filha? meu Deus, tá difícil. Acaba que a idade, ela impacta, mas não impede. Olha lá, quem sou eu para dizer que uma mulher que seja mais velha não vai conseguir engravidar? A gente pensa, e essa informação que a gente inclusive quer sempre falar, a Beth como ginecologista com certeza orienta no consultório, até os 32, 35, geralmente não tem impacto nenhum a questão de idade e fertilidade. Mas virou essa curva do 35, essa é a principal mensagem que a gente vai passar hoje aqui. A idade acima dos 35 anos da mulher já pode causar problemas para engravidar. Por causa da qualidade, por causa da quantidade de óvulos que ela tenha. Tu mesmo falou aí, não tô na menopausa ainda. A menopausa é quando acaba. Isso. E realmente, se tu não entrou na menopausa, não acabou os bichos. Não acabou os óvulos. Então, ainda tem... Mas mesmo se tivesse acabado, poderia Pode. por outro método, não é Pode. isso? Aí a gente vai para métodos que a gente já vai coisas mais Isso, mais avançadas avançadas. e dá para resolver. A mulher mais velha que engravidou lá no centro que eu trabalho no IV Reprodução aqui em Salvador, Sim. foi com 60 anos. Eu já quero engravidar, gente. Será que eu Opa, arrumo um Beth. pai? Ela já tem 3. Ela já tem Eu 3? queria ter Três. 5, eu não vou mentir não, eu queria ter 5 E 3 filhos. cesáreas, viu? E eu Cesárea falei com ela que eu ainda. queria ter as gêmeos. Oh, Ela aí- disse, tu é doida. Louca.
Aí vamos lá. Nesses casos, eu vou pegar seu exemplo. Uma mulher que tenha mais de 40, 45 anos, inclusive, porque, como eu disse, acima dos 35 vem a dificuldade para algumas, outras não. Tem mulheres que engravidam com 35, 37, Já peguei 38. 47, primeiro filho. Pois é. É pouco comum. Raro. É isso que a gente tem que ver. Acima dos 42, principalmente, se você está tentando engravidar, é melhor ir logo procurar um colega especialista. Ou um bom ginecologista feito doutora Beth, para já dar uma olhada em você, avaliar. Ou justamente. Já mandar, já com. Acima dos 40 tem que olhar. Tudo certinho. Tem que olhar. Tem que fazer a avaliação toda. E agora, se justamente eu pego e vou fazer um planejamento e a mulher quer mesmo. E quantas não tem? Que às vezes pega com 42, 45, 47. Tá em um novo relacionamento. Ou tá às vezes também com o mesmo relacionamento. E tá numa condição de vida diferente, quer dar uma outra vida e quer engravidar mais velha. Aí eu vou pedir autorização da obstetra, ou seja, no seu caso, dona Paty, a obstetra vai ter que autorizar. Me dá logo meu Vou papel. não. Seu relatório. Diz que não. Vai não. Ai, cara, até isso quer mandar no meu negócio. Já pensou? Mas é porque aí veio Tóxica a questão ela. da gravidez tardia, então uma série de riscos. O ideal é ter uns 42, 45. Não, minha aí, pressão é né? 12/8, eu não tenho problema de nada. Só tenho artrite reumatoide. Não, imagina. Imagine. Light. Mas enfim, se a gente for sintetizar o que Beth falou, o homem mais a parte de problemas seminais associados à varicocele, mulher principalmente idade, e nunca esquecer de endometriose e fatores das trompas. É que às vezes elas tentam, faz tudo e não acha nada. Aquele fator, como é? Tem um nome, né? Fator indeterminado, como é? Tem Infertilidade. a infertilidade sem a causa aparente. Essa Que aí... geralmente cai na endometriose muitas vezes, né? Exatamente. A infertilidade sem causa aparente é quando você tem um casal em que a idade é boa, o sêmen do cara é legal, o óvulo da mulher tá na paz, faz os hormônios tudo certo. E a gente diz que esses são os exames que são mais superficiais. Às vezes o próprio ginecologista já pede alguns exames que são mais específicos. Mas às vezes passa alguma coisa ali. Então realmente não é uma infertilidade sem causa aparente. Às vezes você tem um endométrio que é fino, você tem uma endometriose que só vai ver com um especialista mesmo. Aí você já precisa estar acompanhado com um profissional que mexa com isso, com reprodução humana. Isso é importante. E uma coisa que eu como ginecologista, eu nunca gostei dessa área. Eu acho chato. As pacientes são extremamente ansiosas. E eu me vi nessa. Eita, de acha. Né? Muita gente não sabe. Eu já vivi infertilidade, já fui uma tentante. Né? Quando eu tinha 20 anos, eu tive um cisto de ovário, tive que tirar. Era uma suspeita de endometriose que acabou não sendo. Então, eu fiquei só com ovário. E depois fui tentar engravidar, já tinha 32 anos. Idade boa, né? Idade boa. Mas como eu só tinha um ovário funcionante, aí eu tinha uma baixa reserva e tinha um fator masculino importante. Então, eu acabei fazendo várias induções de ovulação para acumular óvulos, não deu certo. Deu 2 embriões, mas não vingou. Né? Então, isso é uma decepção. Não, é muito triste. Mas aí depois, que eu acho que tudo nessa vida é Deus, né? É a hora certa, é o momento certo, e às vezes você tenta e não dá certo, mas é porque não é para dar certo. Você vê muito isso. Sim. Tanto é que, assim, eu acho que minha história é um exemplo. Tanto é que tem uns colegas que falam, né? Do meu caso. E depois eu acabei, separei, conheci outra pessoa e engravidei espontaneamente com 38 anos. O homem botou no rim esquerdo. Como falam, né? Acaba Então, bateu forte, assim, né? na verdade, teoricamente, não tinha nada, né? Isso aí, Beth, a gente coloca. E sim, a reprodução, ela acaba sendo uma especialidade que a gente acaba recebendo lá na clínica. O IVE é um instituto, na verdade, que é de fora. É de Valência, na Espanha. Ele é como se fosse uma filial. E ele é muito ligado sempre a universidades. Aqui em Salvador a gente não tem ligação oficial, mas a gente recebe de braços abertos sempre estudantes, estagiários e tudo. Então, volta e meia, quando tem atendimento lá, tem um estagiário na sala, que inclusive a gente pergunta à paciente se ela aceita ou não. Porque às vezes ela não está na intimidade dela, como você falou. São muitas questões que tem. Hoje eu falo porque eu já não vivo mais isso. Inclusive não quero mais ter filho. Exato. Já tenho 2, né? Tem 2 já, né, depois que eu tive a FIV negativa, adotei, né?
Minha filha é recém-nascida, hoje já tem 7 anos. E depois engravidei espontaneamente. Exato. Minha neném tá a idade dos seus, Pois né? é. E aí 2 que tá anos. a questão, como você falou. É tratamento que envolve muita projeção e muita emoção. Muita. Eu tenho uma definição que um homem me deu uma vez. Porque os homens às vezes chegam juntos, às vezes não chegam juntos nesses processos. Mas esse cara chegava junto pra caramba. E este casal também não conseguiu engravidar por FIV. E tem um filho espontâneo. O casal, esse não precisa separar. Depois a natureza foi e achou o jeito. Que é o que eu digo pra eles. Eu digo, graças a Deus que a natureza achou o caminho. Porque os tratamentos de fertilização, eles ajudam muito e tem boas taxas. Mas tá longe de ser 100%. As taxas, no geral, vão estar em torno de 40%, 50%. Você fez um casal muito jovem. Eu fiz um casal de uma moça agora de 19 anos. 19 anos, Beth até já imagina a etnia. Eu já sei. Galera, É o pessoal que quer engravidar muito cedo, muito tem muito cedo, no interior. A chance dela é ótima, pô. Vai bater uns 70%, 80%. Agora, volta e meia eu faço. Uma sopzinha. Exato. Ou Ou sêmen que não tenha boa qualidade. Mas às vezes eu tenho paciente que é mais velha, essa taxa é mais difícil, porque a qualidade do óvulo vai. Mas todos, ele mesmo definiu assim, doutor, o senhor atende um monte de frustrado. Sabe por quê? Eu olho pra todo mundo nessa porra dessa recepção aí do senhor, cheio de gente. Todo mundo devia ter feito um filho igual que todo mundo faz, que é em casa essa porra. E tá a gente aqui procurando o senhor, gastando um monte de dinheiro, viajando do interior, pra conseguir essa porra. Isso mexe muito eu como mulher, porque na minha concepção, né, a mulher tem que gerar. Sim. Não todos, mas assim, sempre foi meu desejo ser mãe. Então, você tentar e não conseguir, isso é uma frustração, isso aí é uma coisa que só quem passa sabe, tá? Eu não tenho como definir nem explicar. Aí cria ansiedade, a cada menstruação você menstrua e nada, e você vê as pessoas que pararam com anticoncepcional hoje e amanhã engravidou. E aí, quando você está tentando, aparece uma cacetada de mulher gestante. E você fica. Mas isso aí eu sempre falo para elas, é um terrível. pouco do hiperfoco. Isso. Que é o quê? É você querer tanto uma coisa e que as pessoas ao redor, você só olha quem engravidou. Você fez assim, porra, e eu? É igual E você minha tirar uma vez? foto e só olha o defeito daquela Exato. foto. Você pode estar belíssima. Exato. Mas se tiver um pinguinho no seu vestido, mas só para complementar, se não me perco, porque eu tive Covid, né? A gente sabe, a gente fica meio doidada. O negócio bateu um pouquinho, uma palavra vagar. Agora, eu acho que pior do que para a mulher, para o homem. Sim, porque isso Porque afeta mexe a na masculinidade do cara. Quando o cara entra aí nesse instituto, quem tá de fora, ele já tem que dizer, poxa, eu tô falhando, tô batendo fofo. Né? Já tô dizendo, eu sou gala rala, não é isso? Vou ter que bater uma, botar minha porra no copinho, entregar outro cara, arregaçar meu pinto e o que seja lá, que eu não sei como é que funciona. Esse mas trem. isso, não é isso? Às vezes tomar uma agulhadinha no ovo, tirar direto do testículo. Ó, quanta coisa esse cara vai passar. Pra autoestima dele, isso é foda. Eu acho que até mais do que a mulher. A gente tem o tabu, primeira coisa, que é um processo que todo mundo se diz ser solitário, porque você não quer falar pros outros. Isso. Você não se sente à vontade. Eu nunca falei. Tô falando aqui você agora. Você pontualmente conversou com algumas pessoas e na época eu agradeço a sua confiança que a gente conversou. Foi. Bastante. A gente volta e meia conversava. É um processo que é solitário. E a mulher, ela se sente muito culpada, só que o homem, volta e meia, você tem essa situação também. E aí, minha filha, você precisa ver quando se encontra casal do mesmo interior lá na clínica. Vixe. Eles querem se esconder. Todo mundo quer se esconder, meu irmão. Vai, Cada um corre pra um canto. E aí chega do tubo, vai ter um casal de lá de... Vou dar o seu exemplo. De Tem um Rui casal de Rui Barbosa. Barbosa, tem outro casal de Rui Barbosa. Aí eu digo, e o que é homem que não dá tem? no couro, não. E o que é que tem? Bora parar com isso? Eu tive um caso uma vez, e aí, contando a história, que essa história é legal assim mesmo. Eu tive 2 irmãs fazendo tratamento lá na clínica. E aí, uma que me indicou a outra. E aí, eu tô aqui num dia atendendo, e eu atendendo a irmã e o marido aqui, já olhando, essa já fazendo a fertilização. Porque a gente definiu que tinha necessidade realmente de fertilização e tal. Deu certo. Tem uma filhinha, eles. E o outro casal, a irmã dela, ela me indicou e estava na fase de investigação ainda. Ela estava avaliando, vendo, vai ver o exame, volta, toma os comprimidinhos aqui, umas vitaminas, vamos ver se vai aqui e tal e tudo. Esse outro casal engravidou espontaneamente. Graças a Deus, todo mundo conseguiu seus filhos. Mas o mais engraçado foi, eu tô atendendo ela aqui, aí eu geralmente vou, tenho ultrassom na sala, faço exame e tal. Aí quando eu passei pro ultrassom, aí eu tinha olhado na agenda, que você fica com o computador aqui, né? Eu olhei na agenda, eu digo, aí, tua irmã tá aí fora. Aí ela pegou e fez assim.
Eu digo, tá tudo certo, porque eu sei que volta e meia é cheio de tabu. É. Eu digo, uma tá sabendo da outra, que tá por aqui agora, ela só fez assim. Aí, beleza. Aí eu terminei de atender ela me deu o sinal assim que tava tudo bem, então eu toco o barco. Aí daqui a pouco sai esse casal. E aí eu ia chamar justamente a outra, que era a irmã com o marido. Daqui a pouco a gritaria lá fora. A gritaria na recepção. Oxe, tu tá aqui. Que diabo é isso? Que porra é essa? E não sei o quê. Aí voltou os 4 pra minha sala. Voltou os 4, porque os maridos não sabiam. Elas duas sabiam, mas os maridos não sabiam. E aí um todo envergonhado, todo retido, e o outro era todo mais expansivo, explosivo. Agora eu também quero saber, que porra é essa? Aqui, ó, do nosso caso aqui sou eu. Eu tenho que... Essa família é assim, Aguinaldo, ninguém fala nada pra ninguém. Eu acho uma besteira isso, não sei o que, agora eu quero saber, esses dois que tem o quê? Eu quero saber o que eles têm aqui agora também. Eu digo, ó, eu não tenho como dentro do vocês se viram aí. Espera aí fora, toma um cafezinho aí, depois vocês conversam. Mas essa foi uma que marcou, velho. Eu disse, bicho. Eu conheço a Ivy, né? Tem uma salinha, né, mais escondida lá, tem, verdade. Tem 3 recepções da gente agora. Tínhamos 2 e agora a gente tem 3. Era bom usar uma máscara. Pra poder separar mais o povo. Entrar com um saco na cabeça. Eu brinco e é verdade. Você passa ali na Paulo VI, não sei se Patrícia passando ali pela Paulo VI, que nunca se abordou desse assunto, percebeu que tem uma clínica ali. Porque não, é discreta. É bem discreta. É discreta. E às vezes você consegue ir pela frente e tem o fundo também. Exato. E você entra pelo fundo, pelo estacionamento. Tinha que ter de helicóptero pra pessoa descer e jogar. Ou pra isso. Jogava uma corda mas eu acho que isso é uma coisa que eu quis trazer, Aguinaldo, porque a gente tem que desmistificar, porque isso é algo mais... Você está vendo o crescimento recorrente de infertilidade, porque as mulheres querem engravidar mais tarde e os homens apresentando mais fator masculino. E eu acho que isso a gente tem que... Os cabas comendo mal, os cabas usando bomba, os cabas não se cuidando. Tem que desmistificar. Isso é igual, tipo assim, eu tenho pressão alta, eu vou no cardiologista. Qual é o problema? Isso às vezes outra pessoa saber até... é bom, porque não fica aquela pressão aí até a família. Não, eles estão tentando, não vamos pressionar quando vem um filho, porque isso também é difícil, essa pressão familiar e da sociedade. E você precisa do apoio. Exato. E para as pessoas também entenderem que infertilidade é diferente de impotência. Exatamente, excelente, Patrícia. Não é isso, doutor? Tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. O cara pode namorar 30 dias seguidos no mês, meu amigo. Desgraça. Mas se o gato for ralo... E eu recebo um casal que me relata isso. Doutor, mas eu tô achando que a conta... Tem umas 2, 3 semanas que o cara não queria fazer a FIV. Mas tudo se desenhava de que os óvulos da esposa dele não conseguiam encontrar o espermatozoide. Que é essa grande investigação. Tem alguma coisa que atrapalha esse encontro aqui? Eu preciso levar pro laboratório, juntar, que isso a grosso modo é a FIV, para eu já colocar a semente pronta dentro da barriga da mulher. FIV significa o que? Fertilização in vitro. Que é eu pegar o óvulo espermatozoide, juntar no laboratório para transferir no útero da moça. Pronto. Mas ele pegava e falava, não, doutor, mas depois que eu fui ler, a gente estava tendo relação, acho que a gente estava tendo muita, que a gente estava no período fértil, assim, de 10 dias de período fértil, só uns 2 dias que a gente não estava namorando. Eu digo, realmente tá exagerado. Não tá não. Aí deixou o negócio ralo, o negócio ficou ralo. E aí vai a segunda mensagem. Na hora do período fértil, gente, não precisa ser todo dia. Nos dias do período fértil, que se a gente for contar assim, a mulher menstruou, dá 10 dias. Dá mais 10 dias, esses 10 dias está cobrindo o período que ela pode estar ovulando. Vocês vão ter relações, se vocês querem engravidar mesmo, e se for pensar assim, porque diminui a concentração, o bicho fica ralo. Se namorar todo dia. A gente vê. Não é segredo pra ninguém. Pois é. E aí o ideal seria a cada 48 horas. É por isso que a mulher vai logo, aquelas que ficam com aquele mito. Bora, vamos fazer. Tá viajando, o marido viajando, venha logo aqui pra ver a quantidade, pra ver se você não me traiu. Porque se vir rala, minha filha. O pessoal do interior assim. Não? Pois saiba. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver se vier rala, já sabe. Vem cá, tem uma semana que a gente faz, tem 15 dias, porque esse negócio tá rala assim. Então você tava usando na lei do uso e desuso, né? Aí o pau quebrou literalmente. Agora, só pra eu ter uma ideia, com uma noção. Quantos espermatozoides geralmente são produzidos? O homem, ele produz uma faixa, para eu pensar, normal. O caba tem que produzir uns 20 a 40 milhões de espermatozoides.
Milhões. Milhões. Guerreira. É muito. E a mulher Eu não sou só. guerreira e você. Sabe por quê? Vencemos não sei quantos milhões pra chegar lá. Exato, isso é Ô, verdade. bicho arretado. Isso é muito verdade. Oh, meu Deus, É eu a sou nossa heroína. primeira vitória. A primeira vitória, o primeiro desafio é você É. sair passando por cima de todos. O milagre da né? vida é isso mesmo. Do ácido Dessa que sai. competição. Olha. Uhum, exatamente. Pô, como é que a gente vai ser o tempo todo competindo na vida? E já começa a competição Exato. No E aí vem o canal. milagre Na da célula. na célula. vida. E aí vem o grande milagre da vida. Aguinaldo, deixa Manda, eu te Paty. perguntar aqui. Qual é a importância da avaliação pré-concepcional antes de iniciar um tratamento de fertilidade hoje em dia? A gente sempre tem que definir o que é primeiro, Paty. E existe, inclusive, a chamada avaliação pré-nupcial. Eu vou falar disso aí, que antes de casar, Sim. avaliar. É a mesma coisa. É você pegar o caboclo ali e pedir pra ele ir lá colher um potinho de semente dele. Como é que ele colhe o potinho de semente? Ele vai lá no banheiro da clínica, faz um negócio Faz o dele. quê? É um vídeo? Espermograma. Não, eu sei, mas ele fica lá vendo revista, assistindo um X-vídeo da vida. Rapaz, É o hoje, quê? hoje os cabas têm o celular, né? Tá vendo? Eu, As raparigas mandam as fotos. Uia! Agora, agora História acontece. de novo. História de novo. Conte. Teve um que o cara era mais extrovertido, assim. Aí ele pegou e trocou ele a todo mulher? dia me soltava uma. Todo dia esse bicho soltava uma no consultório. Eu disse, esse bicho é meio sacolado. É meio muito doido. Aí, graças a Deus, esse casal também deu certo. Mas aí ele Ainda pegou bem. e me falou assim, ei, doutor Aguinaldo, a sala da coleta aí e tal. Eu digo, não, tem uma poltrona lá, tal, tem revista, tem vídeo. Ele, mas eu posso trazer meu celular? E ele me perguntou. Eu digo, pode, porque meus gostos são peculiares, assim. Eu disse, bicho, eu não quero nem render essa conversa com você. Cada um Mas na enfim, sua. traga seu celular aí, do que você gostar, do que lhe excitar pra você fazer seu negócio lá da sua coleta, você faz sua coleta lá. E aí ele faz a coleta e, enfim, só com isso aí a gente já tem muita informação do homem. Da mulher, não. A gente tem... Aí que pega aqui, a natureza foi mais pesada com vocês. São 3 grandes fatores da mulher. Útero, que é onde o bebê vai ser gerado. Trompa, que é o que liga o útero aos ovários, onde ficam as sementes. E a semente, que você não tem como avaliar diretamente. Você avalia de forma indireta. Como um ultrassom bem feito, por alguém que saiba fazer exatamente um ultrassom para contar os folículos, ver o número dos óvulos, aquilo que Beth estava falando no começo, que, vou pegar seu exemplo, Beth. Sim. Um ovário seu foi operado e aí ficou mais fraquinho, o outro estava lá bonito, produzindo os óvulos, e hormônios. Que aí você tem tanto gerais quanto específicos. Aí você vai fazer tudo isso e vai dar uma boa base do que está acontecendo. Geralmente, quando chega paciente para mim com infertilidade, eu já faço isso e encaminho, porque eu acho que é mais interessante você já chegar com isso. Vocês que já trabalham, já é a segunda passagem deles, né? Se o ginecologista já pedir. E se eu ver, por exemplo, às vezes a gente já sabe, fator idade, eu já peço o Isso. antimileriano, né? Que Isso. se explica aí um pouquinho É melhor o desse hormônio hormônio. específico que me fala quantos óvulos a mulher pode produzir. Esse exame ele me diz exatamente o potencial de produção de óvulo dela. O homem não tem ali os milhão, o homem literalmente dá o potinho para eu contar. A mulher, eu não tenho como pegar o potinho. É exame de sangue. Eu pego um É exame de isso. sangue que me diz mais ou menos quantos óvulos ela pode produzir. Isso me dá uma boa ideia de como é que está a fertilidade do fator óvulo. Porque o problema pode estar na trompa. Ou o problema pode estar no útero. Útero. Quando eu engravidei, o meu era menos que 0,6. Porque o normal é Abaixo? acima de 1. Acima Pois de é, um. você vê com 0,6. O normal é quanto? Acima de A 1, gente né? pensa entre 1 e 2 Ah, entendi. na base. Então você vê que E- mas aí, Beth, eu tem sempre coisa digo de para os Deus aí pacientes, também, tem- né? Quando eu Nem tenho sempre o uma- antimileriano é o fator que vai definir. Talvez o que definiu foi não sei. Sim, tem fator. Aí eu acredito O na cabra fator foi masculina. raiz, comia mocotó, patada, buchada, essas coisas. Exato. Ficava comendo pão, Fica ficava mucilãozinho. comendo Brincando não no dá. playground não dá Não certo. dá Tem que ser o cabra raiz. Mas aí eu vou pegar um ganchozinho que você falou, que é importantíssimo, Beth. Fator tempo. Às vezes, volta e meia, eu ainda tendo pacientes lá que são encaminhadas, mas o gineco demorou um pouquinho de encaminhar, É. porque a gente pensa que até 1 ano sem engravidar já está na hora de um especialista olhar. Como eu disse, tem gineco, inclusive, que gosta de fazer essa parte de fertilidade. E vai. Beth, ela tem o conhecimento, mas como ela diz, ela não gosta tanto dessa população de paciente. Então, ela prefere encaminhar logo. Talvez seja melhor encaminhar logo. Porque não significa que bateu lá na clínica vai fazer FIV. Porque volta e meia. As pessoas Só já esse ano eu pensam tive isso. 5 pacientes que engravidaram espontaneamente. Às E aí vezes eu fico até corrigir brincando. vitaminas, É né? uma vitamina, é uma eu orientação. pensava É orientar que- o período namoral. Namorar certo, que elas não sabem, nem eles.
E essas 5 que engravidaram, eu até brinquei, eu digo, faz a propaganda aí que o doutor bota pra engravidar só conversando também, porque isso é bom, pô. E aí volta mais paciente pra gente. E é verdade, porque às vezes às vezes aí vem, que isso tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso, mas é de ir ali no especialista e checar e ver que, poxa, talvez não tá tão ruim quanto eu pensei. E aí dá uma baixada na frequência ali e tudo, entendeu? Tem que tomar muito cuidado, porque senão o povo só fica dizendo, mas relaxar engravida. Não vá nessa. Não é só isso. Não vá nessa. Mas que vale a pena você fazer uma boa avaliação e volta e meia a natureza toma o curso dela ali, minha filha. E é uma felicidade, porque quer que engravide, ou com FIV, ou com inseminação, ou com diástase. Quer engravidar. Que vê o menino. Que o menino venha. Vamos pular um pouquinho aí, quando a gente fala o fator idade, que você até inclusive falou a sua caixinha, né, de perguntas sobre congelamento de óvulos, porque às vezes você tem 35, 40 e você não tem a perspectiva de engravidar porque você não tem ninguém, mas você deseja ter filho. Exato. Né? Isso, a clínica, o médico infertileuta também faz isso. Ivete mesmo não foi, acho que congela os óvulos, guarda por tempo Exato. Indeterminado, né? O tempo que você quiser. E depois... porque a gente tem, de verdade, a gente tem, como eu falei, a partir até 35, a maioria absoluta das mulheres vai ter uma excelente taxa de fertilidade de acordo com o ovário. Passou dos 35, a idade pesa, filha. Porque, como tu falou, Paty, eu tenho 50 e não estou menopausada. Show, mas tu é minoria. Eu atendo volta e meia com 41, 42. Ou na pré-menopausa ou já menopausada. E aí eu não tenho o que fazer. A não ser que eu abra o caminho alternativo. Que foi a caixa da semana passada. Sim, aquela Beth foi tava fazendo propaganda. @Agnaldo Agnaldo Viana, se alguém quiser seguir. Sim, Gente, o Instagram dele é maravilhoso porque ele tem dois gêmeos. De tratamento de fertilização também. Aí. A gente pode falar Tá isso aí certo. também. Porque a chuva é pra todo mundo, minha filha. Sim. E eu vou explicar um pouquinho disso. E assim, o que eu acho lindo é que você botou os embriões, né? É a foto de quando eles foram gerados. Eles ainda eram no laboratório. E ele posta também a vida pessoal. E assim, eu aprendo muito. Esses dias você falou do Luquinhas, não foi? Que operou e tal. Aí a psicóloga falou do terror. Da zorra, meu amigo. Pós-cirúrgico. Então, assim, você é sobre vida. Não é só medicina, né? A gente aprende na vida pessoal também. Às vezes tem coisas que a gente passa para vocês, para quem assiste a gente, que também vai ensinar outras pessoas, né? Exato. Eu E às vezes a sua entendo as experiência. redes sociais, e isso aqui é um mecanismo de rede social, que eu acho que é isso mesmo, a gente de acordo com um bate-papo, com uma conversa como a gente está tendo aqui. Sim, que às vezes e Paty isso, não é tão né? especialista, mas está pegando várias coisas aqui, está aprendendo dando considerações muito, interessantíssimas da visão dela, como ela estava aí justamente falando do homem, falando desses fatores. E desse bate-papo a gente tirar coisas boas. Tirar Exatamente. informações relevantes. E é assim que eu levo minha rede social também. É mais o meu dia a dia com os meninos. E aí geralmente eu faço uns 2 dias da semana, que aí é mais conteúdo médico mesmo, tal e tudo. Mas eu tento sempre falar desse modo mais leve, mais tranquilo. Sim, é mais gostoso. como a Porque mensagem rede chega, né? social, eu falo por mim, eu gosto de Instagram pra me distrair. Quando eu chego em casa, às vezes cansada, que tá aquela mente cheia, você vai pro Instagram, coisas leves, você aprende. Óbvio que você seguir pessoas que tenham conteúdo, porque às vezes também tem muito fake news. Isso é verdade. Mas é uma coisa gostosa, leve. Adoro ver o Geminha, gente. Sigam ele, é uma delícia. E aí, como eu tava dizendo, o negócio da questão da idade, passou ali de 40 a 42, a gente volta e meia chega a paciente e ela diz para congelar, mim, né? Ninguém nunca me falou que eu poderia guardar minha juventude. Lá em casa tem uns cubos de gelo, sabe? Gente, o congelamento não é assim. Não, eu tô Não falando é tão isso, simples, gente, mas ó, é por o aí. pessoal, mulheres, os homens vão lá com seu vidrinho, vai bater sua poetinha, né? Vai se masturbar, vai ver seus X vídeos, outros vídeos. E vai tirar. A mulher não vai precisar bater siririca, não, viu, gente? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É bem mais. Mas se quiser nós também, sabemos. em outro ambiente, né? Mas não tem como medir através, né, disso. Aham. Através do exame que o doutor aí pontuou.
Porém, vamos falar de custos. Aham. Eu quero engravidar, tô com meus 51 anos. Eu tenho que arrumar um marido rico pra congelar esse negócio, senão eu boto na geladeira lá de casa, meu filho. A gente fala do congelamento, eu vou pegar o gancho dos custos. E da com isso aí, fertilização Paty. também. E da fertilização. Em custo, em A média. questão é, como eu disse, a gente tem essas técnicas que a congelamento seria para você guardar seus óvulos e manter naquela idade. O ideal é de 35 para baixo, né? O ideal é de 35 para baixo. Eu brinco que meu último grande ato, minha filhota tem 2 anos e meio. Daqui a 28 anos, mais ou menos, vai ser meu último grande ato. Se Deus quiser, vai dar tudo certo na programação, inclusive de vida financeira, o diabo todo. Amém. Pra eu guardar os ovos de Dani e ir embora. E deixar pro povo e deixar só bater papo com podcast, dar aula, continuar a federal que eu gosto, fazer coisas mais não o pau viola do dia a dia. E guardar os ovos de Dani ali com 30 e poucos anos. E se ela chegar pra mim e disser, meu pai, mas eu não quero ter filho não, eu digo, é você que tem que guardar aí. Sim. Porque daqui a 10 anos eu não sei se você vai estar com essa mesma ideia. E também não quer Com dizer um parceiro, que com uma guardar, parceira. que você sei, não vai o que engravidar. ela queira da vida Porque dela. também você pode guardar e também engravidar espontânea. Exato. Também acontece. E aí vamos dizer se depois de 5 anos, com 35 ela engravida de um, com 38 ela engravida de outro. Pega os ovos que estavam guardados e joga fora. Só que aí vem o empecilho que o Paty falou. Agna, não é caro esse negócio aí, né? É porque envolve um monte de tecnologia, Paty. Vamos lá. A gente, pra poder fazer o homem, aí como você falou, o homem tem a vantagem de é só a coleta. Isso. Ele vai lá, coletou. 15 minutos. Ele não precisa tomar remédio pra fazer isso. Ele vai lá num dia que ele marca um horário de tarde, na hora tranquila lá, que tá a clínica mais vazia, que não vai ter ninguém Deve dar um batendo na sono porta. depois, né? Faz o negócio dele, depois vai pra casa. E a idade não impacta na semente do Você homem. pode ter 80 anos e fazer. O homem mais velho que fez filho lá na clínica tinha 81. Foi Eita. mesmo. Com o sêmen dele. E do bom, né? Era bom? Não, Não. era péssimo. Porque era, velho. Mas juntou lá com a FIV e fez. E só é da conta dele, viu? Filho com 81 anos, ele que quis o negócio dele lá e acabou. Sim, mas é mais pela Mas- mulher, Mas né? o homem geralmente só tem um impacto em qualidade do sêmen ficar ruim mesmo 60 anos pra frente. A maioria dos homens, 45 já começa a impactar um pouquinho. Mas real mesmo de o negócio ficar células bem ruinzinhas, a partir de 60. Tanto que, de novo, já teve esse homem de 80 que foi lá e colheu, juntou com o da parceira dele. A parceira tinha 30 quebrado. E foi. E fez o filho dele. E só é da conta dele, dela e pronto. Filha dela. E dele também. Mas, aí vamos lá. Isso o homem é muito mais prático. A mulher não. A mulher, pra eu alcançar esse ovário, primeiro eu tenho que estimular ele. E aí tem que tomar um monte de injeção. Né, doutora Beth? 10 dias, mais ou menos, tomando injeção subcutânea na barriga. Que aí eu defino, Paty, a mulher é uma mamífera que ela faz uma barriga de um só. Feito outras mamíferas. Vaca, cavalo. Naturalmente é um só que ovula por mês. Isso. Só que tanto a vaca quanto o cavalo quanto a mulher, tem como você fazer uns remédios pra ela ovular igual gato. Igual um labrador. Fazer 10, 12, 15 ovos. Fazer ninhada de vez. Desgrama. É essa desgrama mesmo. E aí a gente estimula a mulher pra ela produzir o máximo que ela possa. E aí, que é o que Beth estava falando do tal do antimileriano, tem mulher que pode produzir menos, tem mulher que pode produzir médio, tem mulher que pode produzir 20, 30 de vez. Essas mulheres aí têm reservas acima da média, a natureza que premiou elas. E aí você vai lá, estimula, coleta esses óvulos. Para coletar o óvulo eu tenho que fazer uma cirurgia. Então eu tenho que internar ela, fazer anestesia, fazer o procedimento cirúrgico, que não tem corte, É não muito tem tranquilo, sangue. inclusive. Beth já Muito fez, pode tranquilo. dizer. A gente vai Fiz passar. 3 vezes. Ela vai dormir, eu passo um ultrassom, passo uma agulha, só que é centro cirúrgico, Pela anestésico, vagina, tudo. né? Lá por E aí eu dentro. pego cada óvulo desse e esses óvulos vão para o laboratório, que vão ser analisados e congelados. Uma técnica que tem toda a expertise tecnológica. O orçamento disso aí tudo, medicações, é tudo importado. Procedimento cirúrgico, ou seja, envolve internamento. Anestesista. Anestesista. Honorário de também. Centro anestesista. cirúrgico. Cirurgião, que sou eu. Tem que pagar minha parte. Cirurgião que ganha menos. É o que ganha menos. Quando você vê, eu falo, gente, Quando você olha ganha discriminado pouco, aí lá quando no você vê negócio, realmente isso aí, eu falo. Quando você olha discriminado o laboratório lá, é mais não caro. tô me fazendo de negócio não, mas com certeza. É. Medicação e laboratório é o principal. A gente está falando de orçamento para guardar os óvulos em uma média de mais ou menos uns 15 mil reais investimento. Só que aí que tá. Quando tu tem uma paciente que tem 40, 42 anos, que ela deixou para engravidar depois, seja porque ela estava fazendo concurso, estava fazendo concurso da polícia, estava fazendo concurso da área de saúde dela, ou porque ela estava empreendendo, ou porque ela não achou ninguém, mas ela estava, graças a Deus, numa situação ali já financeira que, pô,
Pra deitar 15 mil aqui é complicado, mas talvez dividido ali e tal, ela conseguisse encarar. Várias falas. Se alguém me falasse, eu pagava. Mas isso depois de que ela já chega lá na frente e infelizmente não tem mais a condição biológica. O ovário dela não tem mais o potencial de produzir óvulo ainda. Tá entendendo? Então, é um investimento que é caro. E aí eu vou como uma paciente estava me falando outro dia desse. Ela falando comigo, a gente conseguiu de primeira. Ela coletou pouquinho óvulo. E ela retada que ninguém tinha avisado ela. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu, engravidou de primeira. E a prima dela estava casando, de 29 anos, 30 anos. Ia gastar 90, 100 conto no casamento. Ela chegou lá, ela é bem também despachada. Eu vou falar com aquela peste lá, não sei o quê. Em vez de eu dar presente pra ela, eu vou dar uma parte disso aqui. E ela que fale com o pai. E não sei o quê, que o povo que tá pagando o casamento dela pegue o dinheiro pra guardar o diabo do óvulo dela logo. Porque se ela tiver problema lá na frente, ela não vai ficar chorando pitanga que nem eu. Boa, né? Que entendeu? Então, prima. é um custo que, doutor, pra eu ir lá fazer isso aí é complicado. Mas cabe também planejamento. Exatamente. Entendeu? De você já olhar ali, se organizar, se o casal saber quiser, qual é seu momento. Porque a gente gasta com tanta besteira. Exatamente. E filho, pra mim, no meu ver, é a coisa mais maravilhosa que existe. Independente da via que você escolhe, né? Via adoção, via fertilização, via natural, via ovodoação. Sim, sim. Tá? Que eu sei que você é o rei da ovodoação. É filho e é uma coisa espetacular. É maravilhoso. É maravilhoso. É bom demais. Eu posso dizer. Eu gostaria também, Paty, de ter 4 filhos. Mas... Minha filha, você ainda pode. Não, quem tá aqui na interrogação sou eu. Ó. Mas não descarto. Mas fala aí um pouquinho de ovodoação. Porque, no caso, vamos pegar a Patrícia como exemplo. Boa. Né? Cobaia. Paty, vou pegar a parte de cobaia de novo. Ora. Paty com 50 anos. E pronto. E menstruando, Paty provavelmente tem óvulo. Mas biologicamente esses óvulos têm muito mais função hormonal, de deixar seus hormônios circulando normal, porque quando bate a menopausa os hormônios acabam. Tanto que aí, não sei, até jogando pro futuro aí do podcast de vocês, poderia chamar alguém para falar de reposição. Que melhora muito a qualidade de vida da mulher. Com a mulher, os hormônios... Já falou? Já, Lorena falando de sexualidade e menopausa. Exato, assim. exato. Então pronto. Quando justamente você entra nessa questão que vai cair muitos hormônios, você entra na reposição. E esses hormônios que você tem, graças a Deus, você tem ainda natural. Só que a função biológica de gerar um embrião sadio para formar um bebê, a chance é pequenininha. A chance com 51 anos de conseguir gerar um óvulo que seja sadio para formar um bebê é menos de 1%. Pode acontecer? Pode. Tá. Cláudia Raia, ela refere que engravidou com 55. Eu já vi mulher com 47, com 48, Beth também, e essa eu já vi, 47, 48, na clínica. E Cláudia Raia foi natural? Mulher, a chance é muito pequena mesmo, como eu falei, menos de 1%. Mas ela disse que foi, eu vou dizer que não. Nada é impossível. Não bato, não. Eu não bato de frente com ninguém, não. Mas, aí é que vem. Quando eu tenho pacientes, aí eu tenho outra realidade. Eu atendi ano passado uma das consultas até mais difíceis que eu tive, que foi uma pessoa muito próxima minha. E que eu conheço a história de vida toda. E ela, aos 40 anos, estava na menopausa. E quem deu o diagnóstico fui eu. Porque ela estava falando ela falou, trabalha com isso, vou pensar lá em guardar os óvulos. 40 anos dá para guardar o óvulo? Dá, mas se ela tiver ainda bons óvulos. E a gente olhou, ela me falou, eu tô com os calores. Eu digo, Aí vamos lá para eu te examinar. Quando eu olhei os ovários, pequenininho, no ultrassom. Eu digo, opa, tem coisa aqui. Quando eu pedi os hormônios, menopausa. De lá eu encaminhei para fazer reposição hormonal. E aí que vem até os conceitos da gente. Usar um óvulo doado é eu pegar um óvulo de uma mulher que tem a mesma característica física sua, mas que venha de uma idade muito jovem, e a gente pega esse óvulo, junta com o sêmen do parceiro da mulher, ou com um banco de sêmen, se a mulher quiser fazer produção independente. Isso que eu ia perguntar. É bom pra caramba isso aí. Sou fã pra caramba das produções independentes. De homem e de mulher, viu? Eu tenho paciente de produção independente de homem. Tem casal gay também, mulheres, a gente conhece, né? Inclusive, sim. Já chamei ela pra vir aqui. Dos mulheres e homens também, né? Isso. Barriga. Aí precisa de uma barriga, precisa pra carregar. A gente, o homem é basicamente uma semente velha e a mulher que é um negócio maravilhoso. Tá vendo, Anderson? Semente velha. Isso aí é verdade. Fundamental essa semente, mas que a mulher é muito mais maravilhosa. Olha, é muito mais maravilhosa mesmo. E aí, rapaz, a gente pega e esse óvulo que vem doado, a gente pega, junta com esse sêmen, de onde se quer que ele venha, e coloca no útero da mulher e ela vai engravidar. Mas o filho não é dela. Oxe, é óbvio que é dela. Ela vai gerar dentro da barriga dela, ela vai receber um monte de célula-tronco, porque o embriãozinho, quando a gente transfere, ainda é no estágio bem inicial de blastocisto.
em que eu tenho a árvore genética de uma doadora, eu não estou mentindo sobre isso, a árvore genética do parceiro dela ou do banco de sêmen, e ela que vai gerar o filho dela, ou os filhos, se eu transferir 2, por exemplo, e gerar gêmeos, da barriga dela. Inclusive, o útero modifica a genética deste embrião e torna aquele filho único e só seu. Ou seja, se eu tivesse um embrião doado, eu peguei um embrião todo doado, preparei Pat, preparei Bet, cortei esse embrião em 2, ou seja, 2 clones, coloco um em cada barriga aqui, são 2 crianças diferentes. Porque tem influência da teu útero, do que você come, do que você sente, do teu útero, do que você passa, do que você transmite. Epigenética. A epigenética. A carne da sua carne, o sangue do seu sangue, não em modo filosófico, biológico. O pessoal que Viviane Araújo fez isso e ela explicitou, eu achei sensacional. E você é o filho dela. Parece com ela e parece com o pai. Parceiro. Pois é. E a gente inclusive tem relatos de trejeitos, marcas de nascença, marcas da família que as pessoas trazem em relação aos seus filhos quando utilizam o óvulo doado. E eu acho isso espetacular. Eu acho isso maravilhoso. É a biologia no puro... Isso é muito legal. A essência da mulher gerar um bebê. E isso, ovo doação, eu acredito que é uma forma sensacional, porque não perde a esperança. Você tá com 45 dias, você quer engravidar, você pode engravidar. Exato. Às vezes até mais jovem, Beth. A paciente mais jovem que eu fiz óvulo doado tinha 23. Nossa. Tinha 23. Mas aí tem câncer, ela tinha alteração paciente... genética. Alteração ela tinha alteração genética e não ia rolar com o óvulo dela. E isso é tão de cada pessoa, velho, que, eu já tive alguns casos de ovodoação assim, que eu disse, rapaz, que espetacular, véio, que desprendimento, coisa linda. Eu lembro de um casal, a moça era marisqueira, daqui do Recôncavo, e o caboclo fazia bico. Eles tiveram um bebê mal formado. Eles pariram na UFBA, lá na Climéria. E aí é onde eu e a Beth trabalha. A gente é concursado lá da UFBA. E aí a UFBA tem um serviço de genética que é legal. E principalmente quando tem casos que são muito assim, utiliza para estudo, para tudo. Fizeram a análise genética do casal todo pro SUS. Tudo bonitinho. Mapeou a genética. Os dois tinham alteração genética. O homem e a mulher. Ela é uma alteração mais grave, ele é uma alteração mais simples. Chegaram lá na clínica. A gente tem como pegar a semente do homem, semente da mulher, e eles eram férteis. Se eles liberassem, provavelmente iam engravidar. Idade ótima. 30 e pouquinho anos. Só que volta a questão. Uma marisqueira com um caboclo que faz bico. Do interior do Recôncavo Baiano. E aí eles dois pegam e vêm pra mim. E eu pego e diz, a gente tem como colher teu óvulo, colher o sêmen dele, juntar, fazer o embrião. Tem como eu tirar um pedaço desse embriãozinho antes de eu botar na barriga. Deixa ele congelado aqui. Mando pro laboratório de genética. O laboratório de genética vai me dizer, esse tem erro, esse tá bom. Esse tem erro, esse tá bom. Só que isso é um teste genético que tem que fazer sonda genética dos dois, extremamente avançado. Orçamento dessa zoa, 60 mil. Se o casal tem dinheiro, o casal vai lá em cara. E eu já tive pacientes que fizeram, e tem um caso lindo aqui em Salvador, por causa de uma anemia genética que a primeira filha teve para a segunda não ter. E para a primeira ser compatível com a segunda e doar. A gente fez e tem esse caso de sucesso. É coisa linda. Só que esse casal, aí eu peguei assim, o que é que eu vou oferecer para esse casal, velho? Como é que eu vou resolver a vida deles? Porque eles pegaram e agradeceram e tudo, mas eles estavam ali de ousado. Que, obrigado, doutor, a gente entendeu. E assim é um sonho você ver desmoronar, né? Aí eu chego e olho assim, não tinha indicação de óvulo doado. Ela tem óvulo, pô. Mas eu peguei assim, eu digo, rapaz, deixa eu ver o relatório genético aqui. Eu vi o relatório genético, a maior penetrância era do caso genético dela. Ou seja, maior influência. O dele dava pra levar. Ou seja, se eles... Eu cheguei a falar isso com eles bem, eu digo, é que literalmente foi você casar com você. Se não fosse você com você, não tinha problema nenhum disso aí. Porque poderia passar para as crianças, mas não ia ser algo de uma formação. Aí eu peguei, vou jogar. Eu digo, vem cá, tu não topa fazer não. Eu pegar um óvulo, que aí é mais simples até do que o banco de sêmen, e de novo a penetrância maior era dela. Juntar com o sêmen dele, e a gente botar em tua barriga e ser teu filho. Na paz. Como a gente faz com o óvulo doado quando a mulher não funciona. A mulher na hora pegou, oxe, é filho meu, né? Eu digo, tá em tua barriga e ninguém vai saber. Eu digo, só se vocês dois abrirem a boca. Acabou, eu topo. Eu digo, então tá amarrado. Vamos resolver aqui agora. Oxe, já foi. E resolveu. Certo, e tem 2 filhos. Que delícia. Já tem 2 filhos. Porque fez, na rodada que fez. Acaba que ainda assim é caro. Mas é menos de 1/3 desse valor inicial todo aí. Entendeu? Isso foi anos atrás, a criança deve ser grandona já. As crianças.
a gente pegou, fez, formou semente suficiente que deu e sobrou. Eu coloquei a primeira vez, pegou um bebê. Eles voltaram anos depois, eu coloquei outro que estava lá guardado, congelado, aí não precisou gastar tanto dinheiro, porque já estava pronto. E foi, segundo filho, já foi. Então a ovodoação a gente tem N cenários em que a gente pode aplicar. Seja para realizar o sonho, seja para dar uma opção, quando a mulher não tem mais opção. É fantástico. É um mundo fantástico. Então, na verdade, você não tem só 2 filhos, você tem um monte de filhos. Se eu fosse essas mulheres, eu queria a pensão alimentícia. Porque foi tanto filho que esse homem gerou, ajudou a gerar, botar no mundo. Paty, é engraçado. Tá de parabéns, é engraçado. Isso aí tem outra história que Helena conta dando risada, na verdade. Minha esposa faz ultrassom. É médica de ultrassom, ela. Ela era ginecologista também, que nem eu e Beth de início, e ela fez só ultrassom e só faz ultrassom. Nem quer saber mais de ginecológico, de periquita de mulher, não vai mais nada disso. Só ultrassom. O negócio dela é esse. E aí a Helena faz ultrassom e aí volta e meia, pela rede social, o povo mesmo descobre. E modéstia à parte, minha esposa é muito boa ultrassonografista também. Aí o povo procura ela pra fazer ultrassom depois. E aí pega e fala, ó, seu marido. A Helena pega e fala a mesma coisa. Só não pago pensão. Fico feliz, acho ótimo. E a Helena é bem despachada, bem tranquila. Acho ótimo, fico feliz, mas não tem R$1 de pensão, que ele já tem 2 para cuidar em casa, e uma mulher, e não me veja com isso não. E ele volta e me aparece, ó, de seu marido. De seu marido. Eu digo, não tem nada meu aí. Eu só ajudei. Maravilha. Aí fala assim um pouquinho, né, da sua experiência como pai, né, de filho que você mencionou. Fala isso aí. Aí é o que eu falo, que a chuva cai pra todo mundo, Beth. E isso enriqueceu você como profissional também, né? Com toda certeza. Nunca quis filho. Ela casou comigo, ela tinha 35 anos na época, dizendo que não queria filho. Eu digo, bora guardar o óvulo, porque eu vejo todo dia alguém se arrepender lá na clínica. E tu é casada com um homem que guarda óvulo, diabo. Vai ter um custo, vai, porque infelizmente não é de graça, mas é muito menor do que, enfim, operação da clínica, ver lá com os representantes, uma medicação mais boa, ou seja, vai gastar muito menos. Não, que eu não quero. Eu digo, então, você não quer, não quer. Então pronto, mas eu tinha na minha cabeça que eu ia convencer. E, respeitando o espaço dela, já que ela tinha certeza que ela não queria, vamos pra frente. A gente chega lá na frente, e lá na frente eu tô falando acima dos 38 anos, resolve O papo começou assim, vou te dar um filho, que eu não tenho sonho nenhum de ser mãe. E aí, nesse papo de vou te dar um filho, vem a questão da idade e a gente consegue engravidar. Em 1 ano e meio foram 3 gravidezes. 3 gravidezes e 3 abortos. 3 gravidezes que não vingaram. Isso dói, né? E aí a gente tem fator que mais está relacionado a abortamento é a idade da mulher. Primeiro da lista, mais um peso para as costas da mulher. E por isso que a gente está batendo na questão de idade. Uma formação de engravidar mais genética cedo. aí, geralmente. Pois né? é. Óbvio que tem que olhar tudo. Sêmen, genética, trombofilia. Tem que olhar o diacho todo. Ou seja, procurar um especialista fazer uma boa avaliação. Mas naquilo ali a gente olhava para aquilo ali. Quando tinha 40 anos, a gente resolve para a primeira FIV. Na nossa primeira FIV, ela ainda produz 12 óvulos. 12 óvulos é bom para mulher de 40 anos. Maravilhoso. É acima da média. Dos 12, junta óvulo com espermatozoide e fica só 2. Que aí que a FIV é cruel. Porque a gente faz produzir um monte de óvulo, mas a natureza humana geralmente só vinga uns 30%. Até um pouco menos, né? 12 óvulos, 2 embriões. Quando a gente abre o laudo genético... 12, quem aguentar? Já pensou? Eu volto e meia falo quando o povo quer um bocado de embrião. Eu digo, você não vai vir buscar 3. Não vem com essa não, que você não quer isso tudo. Eu duvido. Poucos casais vieram buscar o terceiro lá na clínica. E aí a gente abre o laudo genético, 2 alterações genéticas. E aí começa a luta. Que justamente, quando eu abro aquele laudo, eu digo, ó, exatamente isso aqui que a gente não está conseguindo. As sementes da gente estão se juntando, estão formando embriõezinhos que não são viáveis. E aí tome-lhe a coletar mais óvulos. Ela ainda fez 5 rodadas de coleta para a gente chegar a Daniela e Lucas. Não. E isso foi em 2 anos e meio. E 2 anos e meio de medo, dúvida, de a pior hora que eu falo de um casal que tenta engravidar e não consegue, de você deitar ali no escuro do seu quarto, olhar pro teto e dizer, meu Deus, vai chegar a minha hora ou não vai? E aí eu ainda que trabalhava com isso, dizia, o que o senhor quer com isso, rapaz? Acima de mim. Que diacho o senhor quer? A gente questiona. Que diacho o senhor tá querendo? Que mensagem é essa que o senhor quer que eu faça pra frente? Mas vambora, tá tudo na mão do senhor. E eu não vou desistir. Eu não sei qual é o plano do senhor aí em cima não, mas eu não vou desistir não. E que bom que assim, ela
talvez isso aí deu mais vontade, né? Porque quando a gente não consegue, a gente Hoje tem ela mais quer buscar vontade. mais, filha. É isso que eu ia Ela quer perguntar. fazer Hoje ela mais. pensa Aí, tá em ter vendo? mais. Hoje a Helena tem os gêmeos e quer botar mais embrião, ou quer fazer mais menino E e, você tal, que e tá tudo. correndo. Eu que tô correndo. Não, meu filho, 2 vai tá bom. arrumar. 2 tá bom. 2 tá bom. Um casalzinho, 2 menininhos, tá Pois tudo lindo. Mas eu volto e meia divido, inclusive, com os pacientes. Porque volta e meia o paciente fica revoltado. E é de se imaginar que você olha até numa visão mais legal. Peraí, doutor, eu paguei quase 20 conto nessa diabo aí, não vingou nenhum. É justamente isso que eu ia falar quando você falou aí. Às vezes a pessoa não quer pagar, mas às vezes pensam em investir e dá errado. Exato. Fica 0 a 0. Foi o meu Exato. caso, deu errado. Olha aí. Beth fez 3 vezes e não deu em nada. Eu Deu fiz não. 5 e graças a Deus tenho gêmeos, mas poderia ter dado errado. Poderia ter dado Exatamente. errado. Eu falo direto, eu digo, na terceira transferência pro útero de Helena, que foi a que deu certo os meninos, que foi eu que botei, inclusive. Delícia. A primeira e a segunda não foi eu que coloquei, mas pelo amor de Deus, foi quem me deu meus filhos, que é minha chefe. Sim. Do mesmo jeito que você fala que eu que dou os filhos aos outros, Você minha que chefe é deu, que me deu meus entendeu? filhos. Eu que falo. Mas na hora ela pegou e falou: "Tu não quer botar, não?" Eu digo, eu quero. Vambora. É a energia, é coisa de Deus. É o isso aí, amor, sabia? é. E aí eu fui ali, ó, coloquei e disse, seja o que Deus quiser. Poderia ter dado errado também. Mas Mas quando a graças a Deus pessoa era a vai hora. numa clínica dessa, eu mesmo, se eu fosse, eu já pensei, pra mim isso é novidade, né? Aham, Justamente esse conhecimento de hoje, aham. de que nem sempre vai dar certo. Porque pra mim dava 100%. Você falar em 40% é muito pouco. Você fazer um investimento alto desse e você não ter O o retorno retorno. desejável, é Exato. frustrante. Você já tá É. frustrado. Exato. Fudido emocionalmente, porque você não consegue fazer. Eu tive pagando. uma recente agora, uma paciente que ela é mais humilde, que ela pega e fez 2 vezes, não funcionou. E aí ela pega e olha pra minha cara assim, doutor, eu vou vender a casa. Eu Oh, digo, meu parou. Deus, para. Parou que não é maluquice isso aqui. Isso aí não é o tigrinho, não, gente. É. Uma coisa é seu sonho, É. outra coisa é você ter um teto pra botar seu sonho. Não me invente com isso não. Calma, Para, Se junta, organize. é. não precisa fazer agora correndo em cima do outro. tem O pressa. tempo joga contra, mas paciência, se não tem um recurso a gente vai ter que organizar. Tem o óvulo doado, se você quiser. Ela não queria óvulo doado, ela queria fazer com o dela. E aí a gente parou um tempo. Aí eu também não quero Ela não vai fazer. organizar. Mas é essa coisa que o sonho, a frustração, a ansiedade. Mas eu falo sempre, alinhar expectativas. Informação. Você entender exatamente o que é seu caso. Entender até onde dá. Se a perspectiva é boa ou se não é. E entender até onde o braço vai lá e alcança. E você pode ser mãe de outras formas, né? Até porque Exatamente. também às vezes a gente bota aquilo na cabeça e não é pra você. Exato. Às vezes a sua via é ser mãe do coração. E é como eu já falei aqui, é igual. Uhum. É igual. O amor é igual. A experiência do gestar e tal é diferente. Aham. Mas o resto é tudo igual. Bom demais, Tudo Beth. igual. Coisa linda você falar isso. Porque é verdade. Eu, na verdade, como médico de fertilidade, e lógico, quando eu vejo que é possível, porque eu não sou maluco também, né? De fazer a pessoa gastar o dinheiro se eu vejo que não tem possibilidade de dar certo ali. Mas eu nunca abro o caminho da adoção de cara, mas eu sempre falo, eu digo, existe esse caminho também, gente. É uma opção. Tem os embrólios relacionados à adoção. Sim, aqui que no Brasil tem demora. muita coisa. A Agora lei hoje não ajuda, é fogo. eu conheço um pouco, né? Porque eu claro. tenho amizade com a psicóloga aqui, mexe com isso. Uhum. E sabe por que tem isso de adoção, essa burocracia? Porque ainda existem casais que se prontificam a adoção e depois devolvem a criança. Acho que tá pegando cachorro, Porque, né? Fogo. porque O povo tipo, também é eu não fogo, velho. consigo. É difícil, A criança é né, teimosa. As crianças mais velhas. Você não tem lei, você não dá limite ao seu filho, não? Uhum. Você não bota de castigo. Porque É. lá em casa o Pode sistema é Que dá militar. o Chique Francisco. É. Exato. Não muda nada. Uhum. Eu sou militar. Mas é desse jeito mesmo. Então, A outra ali que criou 3 pode dizer também. Ah, é Maria, mãe solo, né? Ó, pois é. Olha o peso. Mãe solo. E uma de 25, um de 17 e um de 9 anos. Cada um. Minha Uma primeira faixa. gestação foi 26 anos. Caramba. Meu último filho que eu tive, né, até hoje, que eu posso ter mais um, né? Graças a Deus. Dá pra arrumar aí, dá pra arrumar aí. Depois a gente conversa. Segundo, né? Que é Carlos Alberto segundo, eu engravidei com 41 anos. Olha lá. Pegou já pegou já a rebaba aí da galera que já tem dificuldade Não, real. assim, e e esses funcionou. 8 anos eu Se protegeu. anticoncepcional. Se protegeu.
Se proteger. Direto. Hoje que eu uso DIU de cobre. Uhum. Né? Aí a ginecologista disse, olha, seu DIU tá fora do lugar, é melhor você tirar. Eu digo, eu vou engravidar, minha irmã? Ela disse, não, Tudo você pode vai dar acontecer, menopausa. Eu digo, mas eu ainda não estou. E aí, o que é que eu vou fazer? Pau viola é esse. Bota Negócio é outro, esse. né? Tenho que botar outro, né, minha cá. amiga? Aí vai colocar. Vai arrumar. Ou então, você não tem como botar o bichinho pro lugar, não, chegar pra cá. Agora, outro ponto que é interessante que eu lembrei aqui, quando você falou dessa parte de mãe solo, é que volta e meia a paciente vai lá até cheia de coragem de fazer a produção independente. Que eu acho maravilhoso, espetacular. Eu tava fazendo pré-natal antes de vir pra cá. A última vez que eu tava fazendo pré-natal agora foi uma mulher de 41 anos, tá grávida de gêmeos, produção independente. Que delícia. Que ela tocou logo e virou, meu irmão, a página dela e foi. Porque eu lembro dela me falar uma coisa bem, bem interessante, que é a mulher que é solteira e ela já não tem relacionamento há um bom tempo, segundo ela já desistiu, já perdeu a paciência de encontrar alguém que queira coisa séria, que queira justamente um relacionamento. Ela falando, eu tava percebendo que pra minha família eu tava sendo só a garota de resolver coisa. Literalmente ninguém se preocupava comigo. Eu digo, sabe de uma, eu vou tomar minhas rédeas e vou partir aqui sozinha. Mas o ponto que eu ia trazer é, volta e meia, eu tenho pacientes até que têm essa vontade, mas não tem a coragem de dar o ponto. Aí eu de vez em quando uso esse argumento. Eu digo, vem cá, quantas produções independentes você conhece que tem por aí? Não porque ela quis. Não porque ela aconteceu. quis, mas porque simplesmente aconteceu. E meus amigos dão vacilo e somem mesmo. Exatamente, E porque não tem homens apoia. que quando separa da mulher, separa dos filhos. Sim. Exato. A Só maioria, né? fornecer o material genético, Exato. mas as obrigações, as responsabilidades, toda fica pra mãe. Aí volta e meia elas pegam, né? Eu digo, eu conheço pelo menos umas duas que trabalham com a gente. Só não foi E FIV, que tem né? uma. E só não foi FIV. E só não foi FIV mesmo. Então, Talvez é um pela ponto de- FIV, uma produção independente, seja até melhor que você não tenha homem enchendo o saco. Tem que deixar lá no fim de semana, obrigado. Ainda tem que cuidar de cá, de longe. Tem um filme com Jennifer Lopez que ela fez produção. Não sei se você já viu esse filme, eu não lembro o nome. Que ela fez produção independente, engravidou de gêmeos. Olha. E aí ela conheceu, já grávida, conheceu o cara, e o cara, tipo, que assumiu uma história linda assim de amor. Eu acho espetacular, velho. Eu acho espetacular. Tem aquela atriz da Globo, Karina Bach, que sim, ela guardou os 35 e botou na cabeça dela: se até os 40 não aparecer ninguém, eu vou tocar meu barco sozinha. Aos 40 ela toca o barco sozinha. Quando ela tá no meio do processo, o relacionamento dela fica sério e ficou, já separou. Mas enfim, é outros pontos. Mas Mas ele naquele assumiu como momento, filho. ele assumiu como filho. Oh, que lindo. É linda. né? Volta e meia tem. Mulheres, vocês têm tudo possível, velho. Não se apequenem, não pensem que precisa de um filho e filha da relacionamento. mulher, Se for seu gente. sonho de ter filho, filha da mulher. Filha da mulher. Lá em casa, volto ao ponto que eu sou louco pelos meus filhos. Faço tudo por eles. Tento estar junto o maior tempo possível. Dou banho, boto pra dormir, boto pra comer. Mas o amor da mãe não compara, meu amigo. Na hora da doença Nunca, é o quê? Mamãe. Não compara. Quero mãe. Não O compara. colo. E a relação dela, é partindo dela. A Helena, se chegar em um dia que eles já estiverem dormindo, ela fica de coração. Morrer. Tá dormindo já? Hoje pode ser que eu chegue já em casa e já estejam dormindo. E enfim, isso aí faz parte. A mãe sangra o coração. Baba. E aí, Eu fico morrendo também. teve um dia que ela quando chego em chegou casa lá e dormindo. eles já estavam dormindo e tal. E tudo, eu digo, vai lá no quarto, dá um cheirinho nos dois. Eu dou um junto. cheiro. Aí ela foi. E beijo. Aí ela foi. E aperta assim um pouquinho. E Eu depois também já vou dormir. aconteceu isso comigo. Teve uma época que eu trabalhava tanto que eu saía de manhã Aham. para ir dar plantão em Itaberaba. Quando eu chegava, era 24/72. Quando eu chegava no outro dia, eles já estavam dormindo às vezes, muitas vezes. Eu saía, não, eu chegava, ia para a escola trabalhar, retornava da escola à noite, eles estavam dormindo. Aí eu me penalizava, eu sofria bastante com isso. Porque eles não me viam. E é não- automático, acho que é biológico. É de vocês, mulheres. Porque nós somos, eu acho assim, a maternidade como um instinto animal. Eu sou bicho, eu sou onça pelos meus filhos. Mas é mesmo. Eu não quero que ninguém fale nada. Não sou de dar ousadia, dou limites, lógico. Mas eu sou coruja demais. Bom demais. Só em pensar em perder, Ave Maria, Deus livre e guarde. Eu já dói o coração. Essa aqui vem pra cá, né? aí liga. Toda hora eu ligo, pra saber. Bom demais. Eu conversando até isso com eles, porque eu tenho uma menina de 25 e os dois são meninos. Aí eu vim pra aqui e deixei o maior, né, 17, tomando conta de novo. Aí, Lisa, tu não fica preocupada? Eu digo, e se ela fosse uma mulher, se ele fosse menina, ele não teria que tomar conta? Isso também cabe a um menino. Isso é verdade. E eu ensino a ele, a Pedro Augusto, eu digo, olha, trate bem uma mulher.
seja um homem carinhoso, não trate com desdém, porque sua mãe, é assim que sua mãe gosta de ser tratada, e é assim que eu espero que você também trate e ensine aos seus filhos quando crescerem. Né? Isso não é hombridade. Segundo da flor pra ela. Segundo me dá flor. Aí ele disse, minha mãe, o de 9 anos, é assim que uma mulher tem que fazer, ó. Eu deitando a risada com ele. Que lindo. O outro namorando, né? A Nora vai ter que fazer muito aí, viu? Tem. Mas ela é uma sogra boa. Eu sou ela sogra boa, tenho, Aí ele falou bem assim com o outro, né? Eu dei tanta risada. Ele, Pedro Augusto, acho que Pedro Augusto falou um palavrão lá com a menina. Falou uma besteira. Tava cheirando a não sei o quê. Aí, segundo disse, não é assim que fala com sua namorada, não. Você tem que dar um boquete de flores a ela. Eu disse, segundo, tu aprendeu isso aonde? Ah, minha mãe, eu vejo os homens dando boquete de flores. Eu digo, tá bom. Bem, ele é uma figura. Anderson, vamos falar um pouquinho do nosso patrocinador. Né? Ele esquece. A conversa tá tão boa, né? Nosso patrocinador, nosso maior e único, tem por enquanto, né? Quem quiser patrocinar também, gente, pode entrar em contato, viu? É o Mistura Mágica, é uma loja de produtos orgânicos. Fica a loja física lá em Rua Barbosa. E também estamos começando a vendas online de produtos, né, naturais. Lá tem chás, suplementos, mas não é. Não é bomba, não, viu? Não é bolizante, não, mas os outros suplementos. Mas tem maca peruana, tríbulos terrestres, esses homens que estejam precisando, né? Sim. Você pode indicar. Precisa, vitamina D, creatina, né? Isso, ômega 3 tem também. Vitamina E, chá, isso, e tem os chás, os temperos, muito legal. Anderson, traz aí por favor. Ei, Anderson, esse Anderson também. Anderson é o pau pra toda aí, a obra. Gente, é porque a gente tá preso aqui. Anderson é pau pra toda a obra, bichinho, ó. Anderson. E aí, a gente trouxe... barguilha, Anderson. Trouxemos um brinde pra você, Aguinaldo. Obrigadão. Espero que você goste. Valeu. Isso aí é da Misturinha Mágica, né? Pra vocês conhecer os produtos e degustar. Menino, tem um bocado de coisa aqui. Aposto que... Caneca aqui, ó. Pode dar, E tem... Tá lá, ó. Olha, tá vendo? Mostra aí, porque tá... Tira a tampa aí pra as coisas que tem dentro, né? Tem isso aí é fabricação caseira, tá? Chimichurri, né? Chimichurri, isso é pra comer com uma torradinha espetacular numa carne, um churrasquinho. Proteína aqui. Aí é o light, aí um chocolatinho. Pode dar pros meninos. Ultra coffee. Aí um cafezinho. Você toma aí, dá uma curtida. Bom demais. Agui, quais são assim as suas considerações finais? Em relação à infertilidade? Beth, eu acho que qual o seu conselho, eu sempre bato nessa tecla. Informação. Se informem. Se informem com informação de qualidade. Ponto é esse. Como mensagens maiores, eu acho que minha grande missão, como a gente veio bater um papo sobre tudo, porque tem N coisas que a gente poderia conversar aqui. Poderia mais conversar sobre o negócio do óvulo doado. A gente não teve tempo de conversar nada de mulheres que infelizmente perdem abortos de repetição. Sim. Tem N temas em reprodução que a gente pode falar. Mas eu acho que o principal é tempo que você está tentando engravidar. Se você tem 1 ano tentando engravidar, já está na hora de procurar um especialista. Ou, de novo, uma boa ginecologista que vai te guiar para um centro de reprodução ou direto do centro de reprodução. E atentar principalmente à idade da mulher. E, de último, que aí eu vou puxar do homem também, meus amigos, fazer o espermograma, né, irmão? Oh, Deus. Porque não adianta a mulher ir lá e doutora Beth. A mulher ir lá e doutora Beth. E isso é uma coisa que a gente volta e meia ainda encontra queixa. Doutor, mas ele para fazer um espermograma, eu digo, meu amigo, aí eu não tenho como me dizer nada. Não tem como fazer nada. O caboclo, você tem que fazer um exame, meu parceiro. Procura um lugar confiável, um lugar discreto. Vai em outra cidade, pô. Se você fica com vergonha de colher, porque os caras ficam com vergonha. Só não pode contar os parentes lá, né? Exato, Vai em outra cidade, colhe em outra cidade de acho do espermograma. Então, primeira coisa, tempo. Passou de um ano sem engravidar? Tem coisa aí. Tá muito estranho. Não é Feira só de relaxar. Santana tem também?
Tem centro de reprodução, Esse tem centro- clínica de qualidade para poder fazer avaliação, tem tudo isso. 2, mulher passou de 35 anos, tem que prestar atenção. E os homens, não deixem de fazer exames e apoiar sua mulher, não, meu amigo. Porque esse sonho é conjunto. Um filho não se faz sozinho, não, de jeito nenhum. E não é, eu tenho um filho já. Não, não adianta, não. Se você já tem um filho, foi lá, pai, passado. Vida mudou. Ó, você é outro homem. Vida que segue. Então, avaliar junto com sua parceira. É isso. Muito obrigada, viu? Pela sua presença. Aguinaldo, muito obrigada. Assim, não vou dizer prazer, né? Satisfação. Isso, prazer a gente tem com os boys. Mas você é uma pessoa de uma energia muito boa, deixou a gente super à vontade. Eu já fico à vontade, que eu sou relaxada, né? Mas dentro da minha ignorância, dessa parte de fertilização. Mas eu sou professora de biologia, sou formada em biologia também, entendo um pouquinho. E quando eu trabalho genética, fertilização, essa parte com os meus alunos, eu gosto sempre de pontuar, né? Mesmo que seja possível. Agora pontuarei mais, depois dessa aula maravilhosa que você deu. Pessoa maravilhosa, continue assim, esse profissional. Eu acho que a pessoa que chegar com vergonha no seu consultório, meu filho, sai totalmente despojado. Né? A intenção é a gente trazer naturalidade, né? Isso. E eu que agradeço o convite de vocês. Eu volto ao ponto da informação. Em qualquer rede social, qualquer lugar que a gente puder conversar sobre o assunto, a gente tem que conversar. Tem que trazer isso de forma natural. A gente passou aqui na conversa tabus, vergonhas, medos, frustrações. Encara, meu amigo. Vai lá num bom profissional, bata seu papo, converse, fique à vontade, tire suas dúvidas, não tem dúvida besta e resolva seu negócio. Pode sair atrás do seu sonho do seu filho, rapaz. E é bom. Filho é coisa Maravilhoso, É bom demais. né? mais maravilhosa. E a pergunta que nós sempre fazemos aqui, né? Se pode dar Pode dar. sozinha. Pode dar demais. Pode- Pode dar gravidez. Pode dar gravidez? Pode dar gravidez. Pode dar gravidez só, pode dar a gravidez Pode dar doando um gravidez ovo. só, Um pode ovo. dar duas meninas, pode dar dois meninos, pode só o homem, pode só a mulher, pode mulher que seja mais velha, pode mulher que seja mais nova, pode usar o útero da outra mulher que a gente nem falou também, quando às vezes não dá. Pelo amor de Deus, pode dar sim gravidez. Exatamente. Ela perguntou, pensou que eu ia perguntar outra coisa. Bom demais, menina. Não podia falar isso com Não. ele, né?